Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí começando mais uma aula do nosso módulo 1, Introdução, que é a linha de comando, operadores e retornos lógicos. Hoje a gente vai falar aí sobre um pouco mais sobre a linha de comando, então hoje vai ser uma aula mais prática, menos teoria e mais linha de comando, tá? Como criar e executar um shell script, redirecionamento de entrada e saída de dados, um pouco sobre o ambiente da Shell, algumas variáveis aí de ambiente, alguns arquivos importantes, operadores lógicos e mais uma vez um pouco mais sobre retorno de execução de um shell script. É importante observar que todos os scripts que a gente vai criar a partir de agora são feitos com o usuário comum. Então, por que a gente pede para vocês fazerem isso? Se você usa aí seu usuário administrador, cria um usuáriozinho comum para que, se acontecer de você errar algum comando, não danificar seu sistema, tá? Então, como é que a gente sabe quando um usuário é comum e quando o usuário é administrador? Se a gente for aqui para o terminal e digitar ID, você vê aí claramente que você não é administrador, porque o administrador da máquina, geralmente o ID dele é o zero, é o root, né? E se você notar também no promptzinho, no último caractere, como a gente já falou alguma outra vez, tem o dólar, né? Então o dólar significa que você está com um usuário comum. Se a gente se transformar aqui no administrador, você vê que vira uma linha de comando o joguinho da velha. Então, se eu digitar aqui ID novamente, vocês veem que meu usuário agora é o root e minha permissão de user ID é o zero e o group ID também zero, tá? Então, vamos sempre lembrar disso e tentar executar os nossos scripts como usuário comum. Isso é muito importante para que a gente não danifique o nosso sistema, tá? Então, voltando aqui um pouco para a apresentação, a gente vai falar um pouco agora como criar um script. Na primeira aula, a gente viu que a gente pode criar um script pela linha de comando, sem usar um editor. A gente fez isso para que vocês começassem a se acostumar com os comandos, principalmente o echo, o cat, né? Mas a gente, a partir de agora, vai usar o padrão da indústria, que é usar um editor, né? Então, tem muita gente que usa editor de gráfico e editor no console, né? Então, eu diria aí que é mais ou menos uns 70% a 30%, dando mais ênfase a quem usa editor no console. Por que a gente vai ter que aprender a usar um editor de console? Porque se você for um administrador de sistemas Unix, vai haver um momento, eu espero que nunca aconteça com você, mas é muito provável que aconteça, que dê um pau aí na sua máquina e entre naquele modo lá de tela preta no console, e se você não souber usar um editor de texto para você corrigir o problema, vai ser muito complicado. Então, a gente vai falar agora sobre alguns editores, mais especificamente sobre o VI e o Nano, tá? Mas também vocês podem usar aí o Pico e o Joy sem problemas nenhum. O VI, praticamente em todas as distribuições Unix, ele vem lá, né? Se não tá por padrão na distribuição ou no sistema operacional, você tem como baixar e instalar rapidamente. Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente no console, como é que a gente executa e chama e edita um shell script com o editor de texto no console. Então primeiro o VI. O VI tem dois comandos, né? Hoje em dia tem o VI, que é o original, há muitos anos atrás foi construído, e tem também o Vim. Eu aconselho vocês a usarem o Vim, que ele é bem mais fácil de usar, tem bem mais recursos, né? É um improvement, uma versão mais atualizada do VI. Então, vale a pena utilizar o Vim. Basicamente, para você editar um script, você pode simplesmente aqui digitar o Vim e Enter, né?
e ele vai para a tela aí do VI, e você nota aqui embaixo que se eu digitar aqui qualquer coisa, eu não vou estar editando, tá? Eu vou estar no modo de comando do VI. Então, o modo de comando do VI, eu posso, por exemplo, fazer coisas assim, ó, dois pontos, R, cat, etc, pagwd. Então, com isso aqui, eu escrevo no meu arquivo o conteúdo do barra etc pagwd, que é o arquivo de senhas do Unix, né? Então, você vê aí todos os usuários com as senhas deles inserido no arquivo. Então, é bem poderoso o VI, mas o que a gente vai aprender hoje é basicamente como salvar um arquivo e como sair sem salvar. Isso é a base, né? O que a gente vai precisar para escrever nossos scripts. Então, para sair sem salvar, você verem que eu editei esse arquivo e coloquei esse conteúdo e eu não quero salvar. Então, eu aperto ESC, dois pontos, você vê que aqui embaixo ele fica os dois pontinhos, Q de quit, sair, e exclamação. Então eu saio sem salvar e volto para o prompt, tá? Então eu também posso chamar o VI especificando já o arquivo. Eu uso vim til barra scripts barra olá mundo v2, que é a versão 2 do nosso olá mundo. E quando eu faço isso, você nota aqui que ele já me mostra que foi aberto este arquivo aqui no diretório informado pela gente. Para eu começar a inserir dados no VI, escrever no arquivo, eu aperto a tecla I de inserir, de inserção, insert no inglês, né? E aí eu já começo a escrever sem problema nenhum. Ah, mas a gente tem que usar o VI, o Nano? Não, você pode usar um editor gráfico, mas como eu te disse, vai haver problemas na sua máquina que você só vai conseguir resolver com um editor de linha de comando. Então vamos usar esse cara aí até a gente aprender. Então, você nota que eu voltei aqui para o modo de comando dele. Então, se eu digitar qualquer coisa aqui, não vai pegar. Então, aperto I de novo e ele vai para o modo de inserção. E eu começo o nosso script. Eu boto sempre na primeira linha o shebang, o barra bin barra bash, que é o interpretador do script. E vou botar aqui, eu estou aprendendo shell. Então, se para salvar eu aperto aqui ESC, você vê que quando eu apertar ESC vai sumir aqui inserção, tá? Então, ESC sumiu, dois pontos, WQ, write and quit, salvar e sair. E aí, quando eu faço isso, o script é criado lá na pastinha da gente. Vamos ver o que é que tem lá? Então, ó, se a gente listar aqui, você vê que também foi criado, além do arquivo de ontem que a gente criou, temos também o Olá Mundo underline V2. Agora a gente nota que ele está sem a permissão de executável. Então, na outra aula a gente viu como setar. A gente usa o comando chmod, que é change mode, tá? Mudar o modo de permissão dele, e usa o U mais X. Então, eu estou dizendo aqui, como nesse argumento, que eu vou setar permissão de executável apenas para o usuário. Poderia ser aqui também o G para o grupo ou o O para todos que não pertencem nem ao dono nem ao grupo, ou seja, na verdade, todos os usuários, né? Então, se eu fazer isso aqui e dar uma listada de novo no diretório, vocês veem que agora nós estamos com permissão de executável. Então, se eu executar o nosso script chamando assim, você vê nada mais do que a saída do que a gente colocou lá, né? O echo. Então, bem basicão, tá? E agora a gente vai dar um pouquinho uma olhada no Nano. Nano é bem mais simples, porque ele não tem um modo de comando, então para quem não quer inicialmente aprender Vim, a gente vai até fazer um tutorialzinho em vídeo, tá? Como mexer no Vim, naquela documentação que a gente sugeriu vocês dos comandos
Tem no PDF, tem como mexer no Vim lá, os comandos principais, modo de comando, modo de inserção. Então, a gente aconselha vocês a baixarem. Mas a gente também pode usar aqui o Nano, que é um editor que geralmente vem também instalado nas distribuições Linux, no Mac, no BSD, e é bem legal também. A sintaxe dele também é nano e o arquivo que você quer editar. Então vamos criar aqui o Olá Mundo V3 e colocar aqui, ó, se eu já começar a editar, é diferente do VI, não tem modo comando, ele já começa a editar como um editor de texto simples, né? E aí eu vou colocar aqui o Bin Bash e vou fazer um outro editor legal. E quando eu for salvar ou cancelar, né, sair sem salvar, eu uso a tecla de atalho que está aqui embaixo, ó, Ctrl X. Então eu aperto Ctrl X e ele me pergunta aqui: você quer salvar as modificações que você fez nesse editor? Yes ou no. Se você estiver usando um sistema operacional com a língua portuguesa, vai estar sim ou não, né? Então, vou botar aqui yes. Ele vai me dizer o caminho do arquivo para eu confirmar e eu só faço apertar Enter. Então, a partir do momento que eu fiz isso, eu volto para o prompt e já está criado lá o nosso arquivo. Então, se eu setar a permissão dele aqui, e executá-lo, vai acontecer a mesma coisa dos outros scripts. A gente vai ver a saidinha do echo, né? Então é muito importante que isso fique na cabeça de vocês, porque a partir de agora a gente vai usar muito linha de comando e muito editor de texto de console. Então vale a pena que vocês aprendam a mexer. Eu aconselho muito usar o VI é muito poderoso. Mas caso não queira aprender a mexer agora no VI, não tem problema usar o Nano, tá? Agora vou mostrar um pouquinho sobre os coringas, né? O que é esse danado desse tio aí que você sempre mostra? Então, se eu fizer aqui, ó, echo tio, nada mais é do que o diretório do usuário, tá? Vamos entrar no diretóriozinho da gente e usar o caractere asterisco, tá? Então vamos dizer que, sei lá, por algum motivo você quisesse desabilitar todos esses scripts de executar, tá? Então eu poderia chegar aqui e botar o chmod u "-x", ou seja, estou tirando a permissão de executar do script, dos scripts, né? E eu vou fazer isso só nos scripts, é claro, aqui só tem arquivos Olá Mundo, né? Mas se eu tivesse uma série de scripts aqui, eu botaria Olá Mundo asterisco. Então, ele só vai setar essa permissão de retirar a execução em arquivos começando com o Olá Mundo. Então, tudo depois que tiver, seja o underline V2, underline V3, vai ser afetado. Então, você vê que agora ele não tem mais permissão de executável. Então, um pouquinho aí dos coringas para vocês, a gente vai ver mais na frente. Os scripts a gente precisa executar, né, como a gente mostrou agora, e também a gente pode executar os scripts ou usando o caminho relativo ou o caminho absoluto, que é o caminho relativo e o caminho absoluto. O caminho relativo é o que a gente usa aqui, por exemplo, a gente está aqui ó, no pwd, a gente está na pasta scripts, então eu posso simplesmente ó, ponto barra, que é um acrônimo também para dizer que ponto o diretório local que eu estou, barra, para executar o script Olá Mundo V3. Isso aqui vai dar erro porque a gente tirou a permissão de executável, né? Então, se a gente setar novamente a permissão de executável e rodar, ele vai rodar legal, tá? E o caminho absoluto é justamente especificar todo o path, né? Todo o diretório e todo o arquivo onde se encontra o script, executar o script mais ou menos assim.
como é que isso influencia de alguma forma? Bom, às vezes você vai usar scripts na sua cron tab, né? A cron tab basicamente é um scheduler, né? Um software que executa scripts ou programas binários também, de tempos em tempos. Então vamos dizer que às 10 horas da noite você queira que execute um script. Então não é aconselhável você colocar lá na cron caminhos relativos. Você passa, em vez disso, os caminhos completos, né? E aí a cron executa os scripts corretamente, tá? Então, um pouquinho agora também sobre redirecionamento de entrada, de saída e também de entrada e de saída, o famoso pipeline, né? A gente viu isso na primeira aula, mas agora a gente vai dar uma olhadinha mais a fundo. Então, o que é um redirecionamento? Redirecionamento nada mais é do que você jogar um comando ou um arquivo na entrada ou na saída de outro comando ou outro arquivo. Vamos ver exemplos disso aí. Aqui na tela a gente vê o echo com aspas simples, um belo arquivo maior que belo arquivo txt. Então, isso basicamente está fazendo com que se crie esse belo arquivo .txt com o conteúdo um belo arquivo. Mas a gente também, vamos dar uma olhadinha aqui no terminal, pode colocar comandos, né? Comandos. Então, por exemplo, se eu pego aqui o comando df-h, esse comando ele mostra o espaço em disco ocupado do meu sistema, tá? Então você vê que aqui no meu sistema tem uma partição barra com 234 GB, que 199 GB já estão usados e 32 ainda estão disponíveis. Se eu quiser jogar a saída desse comando num arquivo aqui chamado df.txt, eu só uso maior que e ele vai ser criado lá. O cat mostra o conteúdo do arquivo, né? Vamos mostrar então, olha aí, a mesma coisa desse aqui, só que num arquivo. Então isso é muito importante, porque geralmente o administrador de sistemas ele cria agentes ou até scripts de monitoramento para ver como é que estão as máquinas, memória, CPU, e a gente pode jogar isso no arquivo e mandar no e-mailzinho para a gente todo dia, sei lá, de hora em hora, para ver se está acontecendo, tá? É mais ou menos isso que os agentes do Nagios, dos Zabbix, eles fazem, só que de uma forma mais elaborada, né? Mais profissional. Também temos aqui o redirecionamento de entrada, né? A gente pode jogar, por exemplo, o conteúdo de um arquivo de e-mail, ou seja, uma mensagem, para o comando mail, que se você tiver com um servidor de e-mail configurado na máquina, faz com que ele envie um e-mail, né? E o último redirecionamento que a gente tem é o pipeline. Pipeline nada mais é do que a gente jogar um comando, a saída dele, na entrada de outro. Então, se eu quiser listar aqui todos os processos que estão carregados na minha máquina, eu digito ps espaço AUX. Se eu quisesse procurar um processo específico, vamos dizer aqui o processo do Bluetooth, eu jogaria a saída do PSOX na entrada do grep. O grep nada mais é do que um programa que ele faz uma pesquisa em um conteúdo. Ele pode fazer num arquivo ou num texto, tá? Então, ele sairia com esse resultado aqui, ó. Ele mostraria o meu Bluetooth D, que geralmente quando tem um D no final é Diamond, é um server, tá? E ele está sendo executado aqui pelo root. Outra coisa que eu gosto muito de fazer com pipeline é o BC. O BC nada mais é do que um
uma calculadora de linha de comando. O BC, ele faz cálculos matemáticos. Então, se eu chegar aqui e botar 5 vezes 15, ele vai me dar o resultado. Se eu pegar aqui e botar 90 dividido por 50, ele vai me dar o resultado também. Se eu botar scale 2, 90 dividido por 50, ele me dá o resultado com os decimais. Ou simplesmente eu posso, na linha de comando, em uma linha só, obter o mesmo resultado passando como saída na entrada do comando BC. Então, 90 dividido por 50 na entrada do BC vai dar 1.80. Então, a gente usa isso muito em Shell Script. Tá? O pipeline é um dos que a gente mais usa em redirecionamento. Variáveis de ambiente básicas e arquivos de configuração. Ambiente da Shell, tá? Então, na Shell, a gente tem uma série de variáveis de ambiente que a gente vai ver mais na frente. Variáveis de ambiente do sistema, tá? Mas tem algumas variáveis locais que a gente precisa saber desde já e são muito usadas em Shell Script. Então, a gente tem o $home, que mostra a pasta do usuário do sistema, ela é igual aquele til, tá? Tem o $shell, que mostra a shell que está usando nesse momento, $user, que mostra o login do usuário, e o $path, que mostra os diretórios aonde a shell procura os seus executáveis, tá? Então, a shell usa esse $path, assim como no Windows, quando você vai nas propriedades do sistema, você passa os diretórios aonde o sistema vai procurar os seus binários para ser executados. Então, quando você vai lá no DOS e digita dir, é porque o dir pertence a um dos diretórios que está setado aí na propriedade do sistema lá do Windows, aqui no Unix, né, no Mac, no Linux, no BSD, o $path. Você nota que tem um dólar na frente do nome, né? Isso é uma variável em Shell Script. Então, só para ficar na cabeça, vamos dar uma olhadinha no terminal, executar o echo $home, ele mostra a minha pasta igual ao echo til, tá? O echo $user, ele vai mostrar o meu usuário. O echo $shell vai mostrar a shell aonde eu estou logado. E por fim, o echo $path com todos os paths que eu executo comandos, tá? Para terminar, a gente tem alguns arquivos aí importantes. Então, em cada pasta de usuário podem ser criados esses 3 arquivos aí. O .bashrc, ele é um arquivo que ele é executado sempre que se abre um novo terminal. O .bash underline profile é executado sempre quando se faz o login. Então é diferente, quando a gente loga na máquina é executado o bash profile. Quando a gente abre um terminal é executado o bashrc. Tá? E por fim o bash history, que ele mostra um histórico de comandos executados pelo usuário. Então, se eu chegar aqui e mostrar com cat $home.bashhistory, a gente vai ver os scripts ou comandos que a gente executou hoje, tá? Então tem aí uma série de coisas que eu fiz, mas também tem um comandozinho chamado history que me mostra também esses comandos, tá? Então ele mostra até de uma forma mais ordenada com os comandos que foram executados nesse TTI, tá? Então, o bashrc ele é executado sempre que eu abro esse terminal. Já o bash profile é executado sempre que eu faço login, tá? Isso é importante de fixar na cabeça. A gente vai ver isso mais também a fundo lá na frente. Vamos dar uma mexidinha aqui no console só para vocês darem uma olhada nesses comandos. Então, se eu chegar aqui na console e digitar history,
ele me mostra todo o histórico de comandos executados hoje, tá? No TTI que eu estou agora. Então, se eu chegar aqui também e digitar cat $home.bash history, ele também vai me mostrar esses comandos que foram executados, tá? E também o echo, o arquivo cat bash r e o cat bash profile, que geralmente tem uma série de configurações do sistema. No meu caso, deu esse erro aí porque eu não tenho esse arquivo na minha pasta, tá? Então, eu sempre uso o bash rc aqui no Mac, tá? Mas, dependendo do seu sistema, você vai usar os dois. Também é possível usar operadores lógicos. O que são operadores lógicos? São aqueles que a gente aprende na disciplina de ciência e computação, né? O I, o OR, o SHOR, o SHIFT. Então, é possível na Shell fazer operações matemáticas bit a bit, né? Você vê aí alguns exemplos. Aqui faltou um Ezinho comercial no meio, mas se você usar o acento circunflexo, é como se fosse o OR, né? O SHOR. O E comercial é o AND, né? E com isso você consegue fazer operações lógicas matemáticas. Mas os operadores lógicos na Shell são mais utilizados para fazer agrupamento de comandos, né? Lista de comandos. Então, você pode executar um ou mais comandos na mesma linha. Então, vamos executar aqui para vocês verem um exemplo desse cara aqui, que é basicamente mostrar o df-h como a gente fez, dar uma dormida de 2 segundos e depois botar aqui echo hello world. Então, ele vai executar este comando df-h. Se ele retornar zero, ou seja, se for um sucesso, ele executa o timeout de 2 segundos. Se ele executar com sucesso, ele executa o echo hello world. Então você vê aí na tela, deu um timeout e depois mostrou o hello world, tá? Às vezes a gente faz condicionais usando esse operador. Já o OR, lógico, né? É um pouco diferente. Ele só vai executar o comando da direita caso o comando da esquerda dê erro. Então, por exemplo, qual é um comando que daria erro? Um comando inexistente. Se você precisar testar se uma máquina tem esse comando, caso ela não tenha, execute echo comando não existe. Então vai aparecer lá tanto a mensagem de erro como o comando não existe. Você pode suprimir essa mensagem de erro aqui, redirecionando a saída de erro para um dispositivo aqui null. Então ele só vai mostrar o segundo comando, né? Como o primeiro deu erro, ele só vai mostrar a mensagem do segundo. A gente vai ver mais sobre esses redirecionamentos mais complexos. Para você ter ideia, tem como fazer redirecionamento de socket, tá? Navegador, na Shell. E a gente vai mostrar isso aí nas próximas aulas. Por que isto acontece? O é comercial junto e o pipe junto. Por que isso acontece? Esse comando é executado da direita e o segundo comando só é executado se o da esquerda der erro. Simples, lembra lá do dólar interrogação. Então, se eu digitar um comando que não existe e fazer echo dólar interrogação, ele vai me tornar o código 127, que é comando não existe. Então, por este motivo é que funciona-se esse ou, né? Ele só executa este comando aqui em caso deste dar erro. Então, vamos dizer aqui que a gente queira listar. Se der erro, a gente vai imprimir aqui deu erro.
Isso não vai ser impresso, porque o ls não deu erro, ele retornou 0, tá? E diferente do pipe, se a gente fazer echo, este comando será executado, e botar aqui o e-comercial junto, tá? E colocar este também. Os dois serão executados porque este aqui retornou 0 e os comandos da direita com esse e-comercial só serão executados caso esse também dê sucesso. Então, se a gente quiser negar essa condição aí, a gente executa um comando que não existe, passa o e-comercial 2 vezes e bota aqui, este não vai ser executado. Então, isso é muito usado também em Shell Script, galera. Basicamente, essa aula foi isso. Então, para resumir, teste seus scripts como usuário comum até ter confiança. Quando você tiver confiança do que você está fazendo, você começa a usar seus scripts para administrar seu sistema, como root, como administrador. Enquanto não tiver confiança, para evitar danificar seu sistema, use um usuário comum. Aprenda a usar um editor de texto. É muito importante. Se você um dia sonha em ser administrador de sistemas ou simplesmente quer trabalhar no seu computador para automatizar suas tarefas, você tem que aprender a editar seus scripts com um editor de texto de console. É obrigatório? Não. Você pode usar um editor gráfico, tá? Mas eu aconselho você a aprender pelo menos o Nano, que é mais simples. Então, estenda seu vocabulário de comandos, porque um bom programador Shell, cara, uma menina que sabe mexer bem e tem um vocabulário muito bom de comandos do Unix. Treine como fazer redirecionamentos, porque você utilizará bastante. Confie no processo. As pessoas que estão começando agora na Shell podem ter achado muita coisa que a gente viu aqui em outra língua. Mas quando você começa a ir para o terminal e digitar, começa a ficar fácil, começa a ficar entendível. E por fim, faça o exercício. O exercício de hoje da gente vai ser basicamente aí isto, né? Então, criar um arquivo com os editores de texto, tá? Nesse primeiro exercício, você vai fazer uma modificação nesse arquivo e sair sem salvar. Depois, você vai fazer essa mesma modificação e salvar. Posteriormente, cria um script também, passando como um argumento, né? Então, o primeiro você deve tentar fazer só executar o vim e o nano sem passar como argumento o script e descobrir como faz para salvar na sua pastinha lá de script. Já o segundo, você dá um espaço e passa argumentos para comandos, tá? É muito importante você se adaptar a isso, você vai usar muito em comandos Unix e Shell Script. Por fim, você vai criar um script salvando na pasta script que a gente criou, né? E com esse conteúdo básico aqui. Por enquanto, não te preocupas com o conteúdo dos scripts. A gente está fazendo uma coisa assim bem basicona. A partir da próxima aula a gente vai ver variáveis e já vai começar a ficar mais interessante. A gente vai pedir input do usuário e vai fazer coisas mais legais. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deem um like aí e acompanhem as próximas aulas. Um grande abraço. Até mais.